Bom, boa tarde. Eu vou deixar para fazer minha homenagem ao Nelson quando for a hora da minha fala, para acelerar o processo aqui. Então, seguindo a ordem de apresentação aqui, e a mesa já está apresentada, nós vamos ter a fala da professora Célia. Eu vou chamar só de Célia, que o seu sobrenome é meio difícil de falar. Desenvolvimento do mercado de trabalho no Brasil, 2002 a 2014, crescimento do setor de serviços e desigualdades. E vou sentar ali para poder ver a apresentação. São uns 20 minutos, né? 20 minutos eu vou te acompanhar. Você quer trocar comigo? Porque eu por aí não posso. Mas eu acho que está ali, ó. Você pode passar com isso aqui. Mas é bom ela virar, né? Posso? Será que põe aqui? Eu prefiro ver no computador, se puder. Você prefere ver no computador? Pode. Vamos botar o computador aqui. Faz parte. Acho que você sempre assistir isso, né? Virar um pouco pro lado aqui. Eu vou ficar ali também, você não assiste. Queria agradecer muito o convite do Carlos Antônio para participar dessa homenagem ao Nelson. Fiquei muito feliz de estar aqui. Já sei que você não quer nenhum tipo de elogio, nada laudatório. Conheço, né? Você bastante. Oi? Está ruim? Vamos lá. Mas não vou me furtar. Eu me sinto um pouquinho penetra na sua festa, porque a sua presença na minha vida acadêmica ela foi tardia, eu lamento muito isso, né? Porque eu sempre te admirei de longe, mas tive a oportunidade de trabalhar com você há poucos anos, né? Mas esse pouco tempo que eu tive com você só aumentou a admiração que eu já tinha por você. Eu considero você um dos maiores sociólogos brasileiros. Eu acho que a sua contribuição quantitativa é parte da sua visão sociológica, que eu acho assim, muito especial. Acho que você é um pensador original e, como eu peguei você mais tarde na vida, também peguei um pouco do seu ceticismo em relação aos números, né? Isso, para mim, foi muito interessante, porque eu venho da economia, eu tenho muitos colegas econometristas, inclusive essa colega que coautora esse trabalho comigo, ela é econometrista, e a gente fez uma opção de fazer um trabalho só com estatísticas descritivas, que eu aprendi com você, que é uma coisa que dá para a gente tirar muitas informações interessantes, né? Primeira análise exploratória. Então, de certo modo, esse trabalho está um pouco influenciado por esse meu contato recente contigo, né? Por isso que eu escolhi apresentar e gostaria que você o visse como uma homenagem, por mais que seja singela. Bom, então, na verdade, esse trabalho a gente fez para um volume que vai ser publicado, espero eu, até o ano que vem, sobre a economia brasileira pela editora Oxford University Press, e esse capítulo a gente fez foi sobre o mercado de trabalho brasileiro. E aí o tema que nós escolhemos foi observar o desenvolvimento recente do mercado de trabalho brasileiro, que chamou mais atenção nossa, em acordo com um amplo segmento da literatura especializada, foi o processo de formalização. Então a gente quis olhar um pouco mais de perto esse processo de formalização e, na verdade, a gente decidiu fazer duas coisas. Primeiro, olhar as peculiaridades desse processo, por exemplo, ver se o tamanho, isso é de 2002 até 2014, que é o nosso período de análise, se o tamanho desse processo de formalização, se ele foi relevante, se foi um processo que foi puxado por mais um setor do que outro, se foi puxado pela maior presença de um grupo demográfico, né, dentro do mercado de trabalho, se foi um processo que favoreceu a formalização de certos tipos de relação informal em detrimento de outros, se foi conduzido pelo crescimento econômico, pela mudança estrutural, por inovação institucional, que impactos que a gente pode observar dessa mudança em termos das desvantagens usuais da informalidade, quando você olha, por exemplo, a questão da desigualdade da pobreza e da baixa produtividade. Parece muita pergunta, mas, felizmente, um monte de gente já trabalhou sobre isso, então aqui o que a gente fez foi uma sistematização da literatura. A parte, talvez, mais original, digamos, do trabalho é a segunda, que é
Depois que a gente conseguiu plotar, né, responder razoavelmente as primeiras perguntas, as nossas questões foram que tipo de emprego foi criado nesse processo de formalização, se era um emprego de qualidade ou de baixa qualidade, e quais foram os principais desafios e oportunidades perdidas no experimento que a gente teve aí nessa primeira década do século XXI. Essas questões, essas perguntas que são as nossas próprias perguntas, elas fizeram a gente olhar um pouco a questão da mudança estrutural na economia brasileira para uma economia de serviços, né, que está sendo o emprego nosso está sendo muito puxado pela expansão do emprego no setor de serviços. E a gente usou os microdados da PNAD, então a gente tabula esses microdados para apresentar para vocês um pouco a nossa análise exploratória. Começando por um reconhecimento de que houve um processo de crescimento recente no Brasil, que teve essa peculiaridade de ter sido um crescimento com o crescimento do emprego formal, né? A gente pode ver isso aqui nessa figura, que no azul a gente tem a variação do PIB, no cor de abóbora a variação da informalidade, e tem assim um espelho, né? De 2005 até 2012, um é espelho do outro, né? Quer dizer, você está crescendo com redução da informalidade. Antes não era tanto assim, em 2013 e 2014 já também não é tanto assim. Isso a gente pode contrastar com outros períodos da economia brasileira, como o período de industrialização por substituição de importações, que teve muito crescimento de emprego, pleno emprego, mas era emprego, também a informalidade, eu não contei dados muito confiáveis sobre isso, mas me pareceu que a informalidade não reduz substancialmente, sobretudo se a gente considera a questão também da baixa remuneração do trabalho. A década de 80, a gente teve uma ampliação também da informalidade, os anos 90 também. Então, tem uma novidade que acontece aí nessa década recente, do século XXI, que é essa questão de você ter um processo de crescimento com expansão do emprego formal. Interessante também contrastar com os BRICS, né, que também estão passando por um processo de crescimento, obviamente, muito mais robusto que o nosso, né, a Índia e a China, mas a Índia, em especial, é um caso internacional de crescimento com pouco emprego, pouca geração de emprego. Enquanto que se a gente contrasta com os países da América Latina, a gente observa que o Brasil teve uma trajetória parecida com vários países da região, embora um relatório da CEPAL tenha destacado, né, o ritmo de formalização do caso brasileiro como sendo bastante superior à média da região. Então, vou apresentar na primeira parte indicadores gerais do mercado de trabalho, na segunda vou falar mais sobre o processo de formalização, na terceira, vou falar sobre mudança estrutural, ou seja, a gente está se dirigindo para uma economia de serviços, e pretendo finalizar na quarta parte dessa apresentação. Bom, sobre os indicadores de mudança recente no mercado de trabalho, né? A gente tem a evolução de uma série de indicadores, uma evolução bastante favorável. Redução do desemprego, em relação às taxas de participação, a gente tem uma redução da taxa de participação dos homens, que corresponde à retirada de jovens do mercado de trabalho, e um aumento da taxa de participação das mulheres. Em relação aos jovens nem, aqueles que não estudam e nem trabalham, a gente só não tem os que também não se treinam, que seria o NEET, né? O nível ainda estava bem alto, mas as tendências se mostraram favoráveis nesse período de redução. Outros indicadores bastante interessantes, salário médio, salário mínimo, tiveram uma evolução importante, desigualdade salarial cresceu substancialmente, desigualdade de gênero e racial também se reduziram, eu tenho os números aqui. Outras coisas interessantes, os chamados bad jobs tiveram uma redução importante, né? O emprego agrícola, o emprego doméstico, e os empregos mais precários dentro dos diferentes tipos de setor, eles também reduziram de importância. Aí, em precariedade, a gente poderia pensar em informalidade, poderíamos pensar também em pobreza no trabalho, né? Esses indicadores eles encolheram bastante. E a formalização, então, aparece como um fator, um pano de fundo que explica muitas dessas mudanças, ou está por trás dessas mudanças, e a gente vai explorar um pouco em detalhe. Claro que fica sempre um lado dark side aqui, né? A gente tem ainda uma baixa participação econômica das mulheres, 20 pontos percentuais de diferença em relação aos homens. Os números de jovens fora do mercado de trabalho também não estudando ainda é muito alto. A escolaridade da força de trabalho é relativamente baixa, então a gente tem uns gargalos aparentes, que seriam educação e serviços de cuidado, que poderiam permitir uma participação econômica das mulheres maior, que são os dados que suportam todas essas coisas que eu falei para vocês agora, tá? A gente pode voltar a eles quando vocês quiserem. Bom, então vamos olhar um pouco agora a questão da formalização. Tem uma história rápida, né, que nos anos 70 a gente teve uma permanência da informalidade acompanhando o crescimento forte, em pleno emprego. Nos anos 80, com as crises das dívidas, na verdade,
a informalidade acompanhou a recessão, desemprego. Nos anos 90, abertura comercial, aí você tem informalidade acompanhando o crescimento lento, e mais desemprego, informalidade, ainda mais desemprego e informalidade, só para mostrar que a informalidade ela permanece com a gente durante essas décadas todas. E a partir dos anos 2000, você tem um boom das commodities, estímulo ao consumo doméstico e um processo, então, de formalização acompanhado com crescimento moderado. Interessante observar que esse processo de formalização ele ocorre tanto na formalização de relações de emprego informais que já existem, quanto em novos empregos que são gerados, que são empregos formais. E chama atenção a questão de uma nova ação pública em que você tem inovação legislativa e institucional e mais monitoramento no mercado de trabalho. Bom, quanto foi essa formalização? A gente teve um aumento, né, do nível de formalização de 47% para 64% entre 2002 e 2014, e os dados mostram que, até onde eles podem mostrar alguma coisa com certeza, obviamente, que essas mudanças não se deveram a alterações nos setores, né, ou então alterações de grupos demográficos, certos grupos demográficos, por terem crescido mais em relação a outros, explicariam a formalização, ou certos setores, por terem crescido mais do que outros, explicariam a formalização, mas foi algo que aconteceu em todos os setores e abrangeu todos os grupos demográficos, né? Então, seria mais uma coisa de nível do que de composição, o que explicaria essa expansão da formalização. Então, todos os setores, o segundo ponto, é que também todas as ocupações informais, elas sofreram redução, e a maior variação aconteceu com os trabalhadores sem carteira assinada, e dentro desse grupo, os trabalhadores domésticos sem carteira tiveram uma mudança bastante significativa. Então, isso aqui são os dados que corroboram as coisas que eu acabei de falar, que redução da informalidade entre 2002 e 2014, de uns 16 pontos percentuais. Aqui a redução nos grandes setores, azul é agricultura, roxinho é construção civil, cor de abóbora serviços, vermelho indústria, todos tiveram redução da informalidade. E aqui o tipo de relação de trabalho. À direita é o que aumentou, à esquerda o que diminuiu. Então, aumentou, por exemplo, empregados com seguridade social, muito, 135%, trabalhadores por conta própria com seguridade social, foram as variações maiores, mas também lá embaixo, 66%, foi o aumento dos trabalhadores com carteira assinada. E à esquerda são as coisas ruins que diminuíram, várias coisas ruins, trabalhadores sem remuneração, trabalhador na construção para seu próprio uso, empregador informal, trabalhador doméstico sem carteira assinada. Então, o ruim diminuiu, o bom aumentou, e o bom que aumentou foi o melhor, foi o registrado em vez de só com seguridade social. Então, a gente deu uma olhada nessa dinâmica também do processo de formalização. Quer dizer, tudo bem, caiu, vocês podem ver nesse quadro, a última linha, a variação da informalidade foi 16 pontos percentuais, e a gente pode decompor essa variação em dois tipos de processo de formalização. Um que é a formalização plena, o trabalhador que passa a ter a carteira assinada e tem todos os direitos da legislação trabalhista, além de ter contribuição à Seguridade Social. E um segundo tipo de formalização, que é menos interessante, menos plena, que é aquela que permite ao trabalhador sem carteira poder pagar a Seguridade Social, que foi uma das inovações institucionais do período. E que a gente observa que foi a formalização que eu chamei de full-blown, plena, que cresceu mais. 60% da formalização foi esse tipo, do trabalhador com registro, portanto, com direito protegido pela legislação trabalhista e com acesso, com direito, contribuindo, né, para a Seguridade Social. Bom, que forças que conduziram esse processo? Olhando na literatura, tem um volume importante que foi coordenado pelo Barbosa Filho e o Veloso, que é um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que tem vários trabalhos sobre formalização. As causas, assim, as forças que conduziram esse processo de formalização, segundo esses trabalhos, foram principalmente inovações institucionais e legislativas, aí tem uma série delas, tem um trabalho da CEPAL que também chega a esse mesmo resultado. Por exemplo, contribuição individual para a Seguridade Social, o Simples, o MEI, crédito público de bancos públicos, cartão BNDES, acesso a esse crédito só é possível se você for, né, formal, e a lei, a PEC da doméstica. E mais, obviamente, monitoramento e uma ação muito mais forte da Justiça do Trabalho.
E os impactos também aqui, tudo sistematização da literatura, a gente não calculou isso, redução da desigualdade salarial, trabalho desse Alejo e outros coautores, um trabalho da CEPAL que faz essa conta, faz uma análise de decomposição mostrando como a formalização foi central para reduzir a desigualdade salarial no Brasil. Redução da pobreza no trabalho, isso a gente fez olhando a PNAD, que é ver o percentual de trabalhadores que ganham salário inferior ao salário mínimo, como é que isso evoluiu, isso reduziu bastante. E um trabalho do Barbosa Filho e do Veloso mostra que 87% do aumento da produtividade, tudo bem que foi pequeníssimo o aumento da produtividade, mas 87% dele, de qualquer forma, se deveu ao deslocamento da força de trabalho de setores informais menos produtivos para setores formais mais produtivos. Então, os impactos foram bem interessantes. Bom, aqui a parte, então, que a gente começa a fazer uma coisa mais autoral mesmo, né? Que é tentar encontrar uma conexão com a mudança estrutural. Bom, a primeira coisa, que eu acho que já é uma questão de conhecimento comum, o setor de serviços é a máquina geradora de empregos no mundo de hoje. Só para vocês terem uma noção assim, de o que está acontecendo com o emprego nos países da OECD, é isso aqui. O cinza é o setor de serviços, começa nos anos 80 com 58% de emprego, chega em 2014 com quase 75% do emprego de total. Então, o emprego serviço aumentando, o emprego cor de abóbora é indústria caindo e o emprego agrícola caindo um pouco mais, né? Que você tem 25% do emprego na indústria e 5% na agricultura. Isso que acontece no mundo também está acontecendo no Brasil. É isso que eu estou chamando de mudança estrutural, tá? Essa alteração da composição do emprego. A gente poderia estar olhando pelo PIB, mas eu estou olhando aqui pelo emprego, tá? Quer dizer, a maior parte dos empregos está sendo gerada nesse setor. Isso que acontece no mundo também está acontecendo no Brasil. A gente começou isso mais tarde do que os países desenvolvidos, mas a gente também já está nesse processo. A gente pode observar isso por esse gráfico. O cinza, serviços, cor de abóbora, indústria, e o azul, agricultura. Então, hoje a gente já está com 65% dos nossos empregos sendo gerados no setor de serviços. Bom, teve um crescimento significativo nesses anos que a gente está analisando aqui, de 6 pontos percentuais, e continua sendo a porta de entrada, né, ou a destinação do emprego de áreas menos dinâmicas. Isso eu não vou tratar agora, porque a gente levantou muito pouco dados sobre isso. Bom, a pergunta que a gente se colocou é se esses empregos, qual a qualidade desses empregos que foram gerados, né? 15 minutos ainda? Eu tenho 5. Falei, ué, quanto mais eu uso, mais eu ganho. Tá bom isso. Vou voltar sempre aqui. Bom, a conclusão que a gente chegou, né, para encurtar a história, é que os empregos não são tão ruins, mas também não são muito bons, né? Não são tão ruins. Em que sentido? Esse setor de serviços foi também vítima, no certo sentido, de um processo de formalização que aconteceu em todos os outros setores, né? Se formalizou bastante. Então, isso é um ponto positivo. Na verdade, foi o maior quantitativo de empregos formais gerados foi no setor de serviços. Curiosamente, a maior renda média do trabalho que a gente encontrou também foi no setor de serviços. O maior nível de escolarização foi no setor de serviços e o maior percentual de trabalhadores com diploma superior foi no setor de serviços. Lembrando que a comparação é serviços, indústria, construção e agricultura. Tá? É o setor que mais emprega mulheres, passou por um importante declínio no emprego doméstico, e dentro do setor de serviços, que a gente teve que abrir, porque isso é uma maluquice, né? Uma heterogeneidade absurda, tem 4 subsetores, que mesmo eles ainda são bem heterogêneos, mas permitem uma análise que faz mais sentido, essa abertura em 4 subsetores. O setor que é mais produtivo, mais tecnológico, que são os serviços para a indústria, serviços para os negócios, foi o que cresceu mais rápido no Brasil. A Índia, por exemplo, é considerado um caso interessantíssimo de sucesso, porque é um setor, é um país onde o crescimento desse setor de serviços que foge àquela questão lá do Baumol, né, da doença de custo e tal, é o mais dinâmico. A gente não fez feio desse ponto de vista, foi o que cresceu mais, embora a participação dele seja bem pequena, a gente vai ver já. Então, esse foi o lado positivo. O lado B, a maior parte do emprego gerado foi no subsetor de serviços distributivos. Aqui é principalmente comércio, né, varejo e atacado. Pobreza no trabalho também não está muito bem na figura. O setor de serviços só ficou atrás da indústria. A indústria gera bastante pobreza no trabalho. Foi o setor com maior participação de trabalhadores com longas jornadas de trabalho, trabalhando mais do que 48 horas semanais.
e o setor que tem uma maior desigualdade, um maior dualismo. Ele tem duas pontas claramente identificáveis, que é o serviços de baixa qualidade, baixa produtividade e alta produtividade, aí a distância é muito grande. Isso podia ser melhor, né? Sempre pode. A questão é que qual é o benchmark que a gente usa. Então, assim, o que a gente usou, análise comparativa, eu sempre digo isso, né, que é um negócio péssimo, mas as alternativas são piores ainda, né? Você não compara com os outros, você vai comparar com o quê? Com ideias na sua cabeça, com, sei lá, marcos normativos absolutos. Então, vamos olhar o que aconteceu nos outros países. Então, se a gente observa, a gente fez isso para vários grupos de países desenvolvidos, América Latina, economias emergentes. Como é que o Brasil está nessa figura? Oi. Não, é porque é isso mesmo. É porque, se eu botar aqueles números para vocês, vocês vão dormir aqui. Então, eu fiz aqui um resumo, tá? O distributivo, dentro do setor de serviço, ele absorve 37% do emprego. Na média da OCDE, isso é 29%. Os serviços sociais são 4 subsetores: distributivo, produtivo, que são os serviços para os negócios, social, que são todos os serviços sociais, saúde, educação, administração pública, e o quarto é os serviços pessoais. E aqui entra alimentação, hotelaria, mas também emprego doméstico e tal. Esses são de pior qualidade, né? Então, distributivo é um setor ruinzinho, né? Ele ainda é muito importante na distribuição do emprego no setor de serviço no Brasil. E o social tem uma participação muito baixa se comparar com os demais países do OECD. O Brasil é 25%, a média do OECD está entre 37% mais baixo e 44% mais alto. O serviço pessoal ainda é muito importante no Brasil. Ele é 2 vezes o emprego no setor produtivo. Na comparação com os países avançados, a gente fica muito para trás nisso. Dentro do setor de empregos de serviços domésticos, o serviço pessoal predomina, dentro do setor de serviço pessoal, o emprego doméstico é o mais importante, né? Então, isso é um lado bem ruim. Então, aqueles empregadores ruins ainda continuam tendo uma força grande, relativamente grande. O produtivo cresceu mais rápido, mas ele é muito inferior ao que é a sua presença nos outros países. Eu vou fazer uma última coisa, tem muito mais coisa aqui, mas realmente, eu realmente calculei mal, que é mostrar, eu não sei se isso aqui vai ajudar muito, mas enfim, o gap que a gente está em relação, aqui nessa tabela, eu tenho países desenvolvidos, mas eu também tenho América Latina e também tenho economias emergentes. Se eu comparar o Brasil com as economias emergentes, a gente está bem mal na figura, né? Por exemplo, a China tem um emprego no setor produtivo, que é o setor mais produtivo dentro do setor de serviços, muito mais expressivo do que o brasileiro, do que o Brasil. O setor distributivo, ele é, no Brasil, muito mais importante do que é na China. Os serviços sociais no Brasil, eles absorvem 25% do emprego de serviço, mas na China é 56%. E esse é um setor bem interessante, porque é um setor que paga bem, que é bem formalizado, que tem um nível de desigualdade mais baixo, né? Então, a ideia seria você encontrar um balanceamento entre esses subsetores, eu vou fechar por aqui, um balanceamento entre esses subsetores que favorecesse o subsetor que gera melhores resultados, não só econômicos, como sociais. E isso a gente pode observar pela comparação com os demais países. A gente está ruim tanto na América Latina quanto entre as economias emergentes, do ponto de vista da distribuição interna do emprego no setor de serviços. Bom, aí o resto a gente fala isso no debate, porque eu acho que já acabou o meu tempo. Obrigada.